Bem-vindo em mais um vídeo do canal. Aqui é o psicólogo Matheus Coelho, passando para conversar com você hoje sobre mentalidade de sucesso, os segredos das pessoas que realizam, que transformam, que de fato conquistam o que querem na vida. Então, se você está nesse vídeo, é porque eu entendo que você quer melhorar a sua mentalidade, a sua forma de enxergar a vida, e eu quero contribuir com exemplos, explicando para você, primeiro, o que é uma mentalidade de sucesso e como transformar, como você pode melhorar o seu conteúdo interno. Mas antes, se inscreva no canal para que o YouTube te avise dos próximos vídeos e inclusive para que você me ajude a levar esse conteúdo para mais pessoas. Hoje nós vamos conversar sobre mentalidade. Eu estava até pensando se eu teria credenciais para falar disso. Estava até conversando com a minha esposa, né, meu bem? A minha esposa é Valéria, inclusive vou deixar o link aqui do canal dela. Falo para eles. Valéria Souza, se você quer melhorar seu relacionamento, já me segue, se inscreve lá no meu canal também. Ótimo, muito bom. Valéria Souza, ela fala sobre especificamente com ênfase em relacionamentos. Vou conversar com ela aqui. Eu estava pensando se eu deveria falar das minhas credenciais, porque eu não gosto dessa parte de ficar se autopromovendo. Porque eu acredito que quando a gente tem um bom conteúdo e a gente gera resultado, isso por si só é uma apresentação. No entanto, como nós vamos falar aqui hoje sobre mentalidade, eu quero compartilhar um pouco da minha mentalidade. Não porque eu sou vencedor, eu sou a pessoa exímia para falar que você tem que me copiar, nada disso. Mas porque eu tenho algumas credenciais e eu gostaria de compartilhar com você. Primeiro, eu sou psicólogo clínico que estuda a psicologia, a neurociência, que é um ramo dentro da psicologia, há mais de 10 anos. Então eu já aprendi e já vi vários exemplos de pessoas saudáveis e pessoas bem-sucedidas nos seus respectivos ramos, o que eles fazem, o que eles estudam, como eles pensam e o que eles fazem dia a dia, falando de rotina. Além disso, eu também tenho um casamento muito feliz, eu me considero uma pessoa que tem um relacionamento feliz. Eu acho que isso é um processo muito importante para a gente falar de mentalidade. Terceiro, naquilo que eu faço, eu me dedico para ser o melhor. Inclusive, vou deixar aqui para você, olha, uma imagem que eu fui campeão ano passado, em 2024, de jiu-jitsu, em uma liga mineira do peso meio pesado. Então eu consegui lá, né, eu treino jiu-jitsu inclusive, sou faixa azul atualmente, me dediquei e a minha mentalidade, eu acredito, não só me ajudou na conquista desse título, mas também nos treinos, em me desenvolver, em tornar o praticante de jiu-jitsu cada vez melhor. Além disso, para a gente finalizar, e não menos importante, eu tenho uma ciência, que é uma ciência que é robusta, que é a ciência psicológica, com passo a passo aqui de estudos da personalidade, de estudos também da mentalidade, principalmente de pessoas que foram bem-sucedidas na sua vida. Então nós vamos conversar sobre isso e eu quero que você saiba, de acordo com a ciência, e na minha opinião também, uma diferença de mentalidade das pessoas que são bem-sucedidas para as pessoas que estão estagnadas na vida. Para as pessoas que não progridem, para as pessoas que não se realizam, para as pessoas que inclusive estão fadadas a sempre repetir os mesmos ciclos, os mesmos erros e não realizam seus sonhos. Nós vamos falar aqui hoje então primeiro sobre o que é a mentalidade e eu vou diferenciar mentalidade de sucesso e a mentalidade que não é de sucesso. Depois nós vamos falar como desenvolver essa mentalidade, porque aí sim você vai aprender um passo a passo. E são 3 passos. E se você aplicar, eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo com um plano para melhorar a sua forma de enxergar a vida, para ser uma pessoa mais executadora, proativa e principalmente realizadora. Dito isso, quero conversar com você então sobre o que é a mentalidade. Mentalidade nada mais é do que a forma que a gente olha para a vida. Ou seja, existe a forma que você interpreta para você mesmo e existe a realidade. A forma que a gente interpreta a vida, essa voz que nós temos aqui dentro, influenciará muito o que você sente, influenciará muito o que você faz e, por consequência, influenciará muito os seus resultados. A maneira que você lida com a vida, a maneira que você lida com os seus relacionamentos. O conteúdo interno, ele é muito importante. Essa voz que você tem com você. E existem aqui 2 tipos de mentalidade. Existe uma mentalidade que, ao invés de ficar falando mentalidade de que não é de sucesso, a gente vai falar de uma mentalidade vitimista. E uma mentalidade de sucesso, nós vamos agora dar um nome para ela. A mentalidade de uma pessoa autorresponsável. Vitimista, uma mentalidade que não produz resultado. E autorresponsável, que você vai entender o que é. É uma mentalidade de fato que gera muito resultado. A mentalidade vitimista, ela é caracterizada por alguns comportamentos. Eu queria que você analisasse, fizesse uma autoanálise, se porventura você tem essa tendência. Se você convive com pessoas que têm essa tendência, se você tem um cônjuge, um namorado, ou um noivo, noiva, que tem essa tendência, porque aqui nós vamos fazer uma autoanálise para a gente conseguir mudar, não os outros, mas para conseguir mudar a nós mesmos, e às vezes para a gente mudar, a gente precisa mudar o ambiente, com quem a gente convive,
Por isso é importante você avaliar se você anda com pessoas assim. O primeiro ponto de uma pessoa que tem uma mentalidade vitimista, ela reclama mais do que age. Você conhece pessoas assim? Que estão o tempo todo reclamando? Tá sol, reclama do sol, tá nublado, reclama que o dia tá feio, tá chovendo, reclama da chuva, não consegue, nesse caso, apreciar e lidar com a realidade como ela é. Segundo, a característica de uma pessoa vitimista, culpa os outros ou as circunstâncias. A pessoa nunca puxa a responsabilidade para si, ela nunca acha que ela pode fazer algo para melhorar. Ah, não, eu não consegui porque a economia, porque o país, porque lá em casa, eu estou passando por essa dificuldade. Ah, tá, mas lá na minha infância, isso aconteceu assim. Lembra daquela síndrome que as pessoas falam de maneira bem leiga aqui? A síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim? Isso daqui exemplifica muito bem o que é uma mentalidade vitimista. Terceiro, a pessoa sente-se impotente diante dos desafios. Os desafios acontecem e ela acha que não pode fazer nada. Porque ela não consegue olhar para uma maneira diferente, ela não tem habilidade suficiente, ela não sabe pedir ajuda, então a única coisa que ela pode fazer é se sentir impotente, paralisada. Ela acha que o mundo é daquela forma e continuará sendo. Quando eu estava preparando esse conteúdo, né, para vocês, e fazendo aqui, eu estou aqui com o meu esboço, inclusive, eu lembrei de um desenho, não sei se você já assistiu ele, é um desenho um pouco antigo, que é do Lip do Hard, que ele é um desenho, né, automaticamente, que exemplifica algumas situações lúdicas e tem uma forma ali, né, didática de querer mostrar pra gente pode aprender com os desenhos também. E tem o Hard que ele faz o seguinte, ó, tudo que acontece na vida dele, ele fala, ó vida, ó céus, ó azar, é literalmente tudo. Eu lembro de um episódio que o Lip ele fala assim, olha, eles estão no barco, nós estamos avistando uma terra, ainda bem, nós avistamos uma terra. Devem ter coisas boas lá, vamos encontrar comida lá. E aí o Hard fala, ah não, devem ter vários canibais lá, não vai ter nada de bom. Ou seja, uma visão muito, não só pessimista, mas nada positivo, nada responsável e acreditando que sempre o pior aconteceria. Essa daqui é uma mentalidade vitimista, que pode trazer muitos prejuízos na sua vida e fazer a gente ficar num ciclo que não leva ao progresso. E aí eu deixei aqui um exemplo de uma pessoa vítima. Suponhamos que você usa a sua moto, por exemplo, para ir para trabalhar, para ir estudar, e a sua moto ela é roubada. E aí você não localiza ela, você não tem seguro e de fato você perde. Qual que é a diferença da pessoa, como que a pessoa vitimista interpretaria essa situação? Ah não, tudo de ruim acontece comigo. Nada de bom acontece comigo, não tem nada que eu possa fazer, agora eu não consigo ir trabalhar, agora eu não consigo ir estudar, eu acho que a minha vida agora será sempre assim, uma maré de azar atrás de uma maré de azar. Essa daqui é uma pessoa vitimista, ela se questiona, por que aconteceu comigo? Por que eu? O que tem de errado? Será que tem uma nuvem na minha cabeça? Será que tem alguma coisa conspirando contra mim? Esse é o conteúdo de uma pessoa vitimista. Mas, Matheus, como é que uma pessoa de sucesso, de autorresponsabilidade lidaria? Primeiro eu vou te explicar então o que é uma mentalidade de autorresponsabilidade. A mentalidade de autorresponsabilidade, ela tem algumas características, da mesma maneira que a vitimista tem. E a primeira característica é baseada em um conceito de um psicólogo chamado de Viktor Frankl. Ele escreveu esse livro aqui, ó, que é Em Busca de Sentido, e nesse livro ele fala da última liberdade. E a última liberdade é uma característica da mentalidade autorresponsável. A autorresponsabilidade, nesse caso, né, da última liberdade, de acordo com o Victor, e que nós da psicologia concordamos muito, nós não controlamos o que acontece com a gente, mas nós controlamos como vamos reagir ao que acontece. Então, ele, por exemplo, o Victor, ele ficou preso no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial e ele cita lá vários exemplos de como ele usou essa mentalidade para gerenciar aquele caos, para gerenciar aquele período muito tenso, nesse caso infeliz da nossa história, que foi o Holocausto. Então ele fala que aconteceu vários momentos de pancadaria, de fome, de desesperança, mas ele não controlava o que acontecia com ele. Mas ainda assim, ele tinha controle de como ele ia lidar, de como ele ia reagir, quais escolhas ele iria se pautar. Isso daqui, de fato, é uma mentalidade de autorresponsabilidade. Depois nós vamos aplicar como isso pode nos levar ao sucesso. Segunda característica, a pessoa que tem essa mentalidade, ela tem a mentalidade de crescimento. E o que significa mentalidade de crescimento? A mentalidade de crescimento, ela usa os obstáculos como oportunidade de desenvolvimento. Então, se acontecer alguma coisa, não é que eu vou me paralisar. Mais uma vez, há uma grande diferença entre estar como vítima e ser vítima. A pessoa da moto, por exemplo,
ela aconteceu que ela foi vítima naquele dia. Agora, se ela vai continuar sendo, levando essa situação dia após dia, após dia, após dia, após dia, isso aí já não é, ela não foi, ela está sendo. Ela se tornou uma vítima porque ela se ancorou àquele evento, não conseguiu ainda superar aquilo. O autorresponsável, acontecem coisas com ele até pode ser vítima, mas ele não continua sendo, porque ele aprende, porque ele utiliza aquilo para o desenvolvimento, ele utiliza aquilo para progresso, e assim você pode automaticamente melhorar isso na sua vida. Então essa característica, né, de como a gente lida, de como a gente interpreta, está muito conectado à autorresponsabilidade. E a terceira característica dessa mentalidade é a característica de puxar a responsabilidade para si. Nem sempre nós vamos ter culpa daquilo. Qual que é a diferença de culpa? Culpa é quando eu faço algo, eu erro, e aí automaticamente eu tenho culpa naquilo. No entanto, a responsabilidade aconteceu uma coisa que eu não fui culpado, mas agora eu escolho como reagir a isso. Vamos citar um exemplo. Vou continuar no exemplo do assalto. Como que uma pessoa autorresponsável agiria? A moto foi assaltada, então a pessoa pode sofrer, ela pode reclamar, ela pode até chorar. Todos esses sintomas aqui são naturais de um ser humano que sente. Coisas acontecem que estão fora do nosso controle. Entretanto, a mentalidade autorresponsável olharia para isso e falaria o quê? Já que isso aconteceu, o que eu posso fazer depois disso? Olha, agora eu não tenho dinheiro para comprar uma moto, eu posso comprar uma bicicleta. Eu acho que durante esse momento eu vou comprar uma bicicleta para que depois eu compre uma moto e da próxima vez que eu comprar uma moto, eu vou fazer um seguro, porque eu entendo que eu vou me proteger de futuros danos. Então a pessoa olha para algo ruim e ela consegue tirar algo de bom. E agora eu já entendi que quando eu tiver um carro também, eu vou fazer um seguro de um carro, porque ele pode ser roubado, eu posso ter esse mesmo prejuízo. Então você percebe que, ao mesmo tempo que a autorresponsabilidade ele sofre, progressivamente ele evolui, porque os impactos da vida levam ele para o crescimento. Então já parou para pensar? Que todos os desafios que você passou na sua vida, desafios da sua infância, desafios do seu trabalho, desafios do seu relacionamento, desafios do seu negócio, todos esses problemas, obstáculos, eles fizeram você se tornar quem você é hoje. Agora, se você não aprende a transformar problema em oportunidade, falta uma maneira de ajuste da sua mentalidade. Nós não controlamos o problema mais. Nós não controlamos o obstáculo mais. Mas nós controlamos como vamos reagir. Quais escolhas nós podemos ter. Para qual caminho nós podemos ter. Se nós vamos pedir ajuda ou não. Suponhamos que essa pessoa que foi assaltada, ela desenvolveu um TEPT, que a gente chama de estresse, transtorno de estresse pós-traumático. Ela não tem culpa, mais uma vez, de desenvolver isso. Mas se ela continuar com o TEPT, colocando culpa no assalto e nunca buscar ajuda, agora ela tem responsabilidade. Então é responsabilidade dela olhar para o que aconteceu. Não culpá-la mais uma vez, não é culpa. E agora a responsabilidade diante do que aconteceu, eu não tenho mais controle, o que eu posso fazer para sair desse evento melhor, para melhorar, para me desenvolver, para cuidar da minha saúde, para progredir em direção ao meu negócio? Isso nos leva em direção a uma mentalidade de sucesso. Matheus, eu entendi. Eu acho que eu tenho algumas características da mentalidade autorresponsável, mas eu preciso melhorar porque eu tenho algumas características do vitimismo ainda. Como eu posso desenvolver a mentalidade de autorresponsabilidade? E nós vamos falar agora sobre os 3 processos, 3 passos. O primeiro ponto que eu preciso que você entenda é que se você quer desenvolver uma mentalidade, obviamente, de autorresponsabilidade, é muito melhor quando você começa a andar com pessoas que são autorresponsáveis. Tem um livro que fala muito sobre isso. Primeiro, né, o livro O Obstáculo é o Caminho, ele vai falar sobre como nós podemos usar o obstáculo para a gente progredir e fazer o nosso caminho em direção a um caminho de sucesso, um caminho de realizações, mas também um livro que vai trabalhar principalmente a forma que a gente enxerga a vida, que é o Mindset de Sucesso, da Carol Dweck. E aqui ela fala da importância da gente, da mesma maneira que ela trabalha a crença vitimista e a crença autorresponsável, da gente se cercar de pessoas que têm uma mentalidade de crescimento, que têm uma mentalidade autorresponsável. Por isso que eu fiz esse primeiro questionamento para você. Será que você anda só com pessoas vitimistas? Com pessoas que reclamam da segunda-feira? Que pessoas que reclamam que o trabalho teria que ser diferente? Que o chefe teria que ser dessa forma? Que o governo teria que ser dessa forma? Todas essas reclamações, elas são uma característica de tem várias coisas acontecendo que eu não posso fazer nada. Se você quer de fato melhorar, é ideal que você consiga ou se afastar, Matheus, mas eu não consigo. Tá, mas analisa, algumas pessoas talvez você consegue. Se você não consegue se afastar totalmente, comece a demonstrar a sua opinião para ela, porque às vezes você fica só consumindo esse conteúdo. Só que agora você vai demonstrar para ela que pensa de uma maneira diferente. Enquanto você demonstra para ela que pensa de uma maneira diferente, você está treinando a sua abordagem. Então, eu entendo que você reclama sempre disso, mas você já parou para pensar o que a gente pode fazer para melhorar?
O que a gente pode fazer para a gente ser um profissional melhor? A gente reclama sempre que a gente não recebe um aumento, nem um reconhecimento aqui. Mas e se a gente fizesse uma campanha diferente? E se a gente fizesse alguma coisa diferente no trabalho, que as pessoas olhariam diferente pra gente? Porque percebem que a gente está fazendo algo diferente. É por esse caminho. Matheus, mas eu não quero falar constantemente. Ó. Se você não quer distanciar, se você não quer falar, é muito importante então que você consiga, à medida que a pessoa fala, conseguir criar uma estratégia de relevar isso. E não ficar pensando, remoendo e automaticamente julgando aquilo como verdade. Se você identifica, nossa, agora ela está sendo vitimista, se você consegue se separar dela, mesmo que seja internamente, já é um caminho efetivo para você desenvolver sua mentalidade. Saiba, isso é muito importante, tá, gente? Quando a gente muda o externo também nos ajuda a mudar o interno. O oposto também é verdadeiro. Quando eu mudo o meu interno, eu consigo construir um externo diferente. Mas é muito importante que a gente consiga mudar o nosso ambiente, com que a gente anda, principalmente para a gente começar a andar com pessoas que estão indo para o mesmo caminho que nós queremos ir. Se você, por exemplo, gosta de concurso, ande com pessoas que gostam de concurso. Se você quer empreender, se conecte com outros empreendedores. Se você é uma pessoa que gosta de falar em público, se conecte com pessoas que gostam. Se você vai montando as suas respectivas tribos. Segundo ponto, você precisa praticar agora a pergunta não da vitimização. Por que está acontecendo comigo? Mas a pergunta do controle. Diante disso que está acontecendo, o que eu posso fazer? Esta daqui é uma pergunta de autorresponsabilidade. Muita autorresponsabilidade. Ou seja, algumas coisas vão acontecer fora do seu controle. Pode ter um imposto que não estava planejado, pode ter um erro, pode ter alguma acusação. Várias coisas podem acontecer que não é da maneira que você gostaria. Só que agora nosso foco não é lutar por que aquilo aconteceu. Porque isso aí a gente fica na reclamação. Reclamando porque aconteceu. E aí a gente vai viver isso durante muito tempo. Principalmente porque a gente se sente mal porque aquilo aconteceu. Só que o nosso foco agora é aceitar que aconteceu. E depois de aceitar, se perguntar, o que eu posso fazer? Talvez eu não consiga resolver isso agora, mas eu consigo tirar algo de positivo, evoluir, melhorar, me desenvolver. Isso daqui pode fazer você progredir muito com os reveses, adversidades, obstáculos que acontecem no seu dia a dia. E terceiro, e não menos importante, desenvolve uma mentalidade de autorresponsabilidade. Quem se desafia, ou seja, quem se coloca em situações de desconforto. Quando eu fui, por exemplo, para a competição de jiu-jitsu, foi um grande desconforto, porque eu estava num ambiente, sendo visto, tinha toda uma pressão, mas aquilo ali me ajudou a aumentar minha confiança, minhas habilidades, eu treinei, eu saí de lá com a percepção de que o meu jogo está cada vez melhor, né? As minhas habilidades dentro da arte marcial. Então a pergunta é, qual é aquela decisão que você sabe que você precisa tomar, mas você adia? Tome ela. Agora você vai aprender, diante do desconforto, a melhorar a sua habilidade. Será que você não adia tirar uma carteira de habilitação? Volte a pensar e não só a executar isso. Terceiro, você talvez pode começar um esporte. Fazer um esporte que você gosta, de desafio, principalmente se tiver competição, porque quando você se dedica para vencer o outro, significa que você já está superando os seus limites. E também você pode desenvolver uma nova habilidade, aprender um idioma, aprender um instrumento, aprender a fazer alguma coisa na sua casa, um jogo específico, xadrez, enfim, algo que principalmente tenha algum gosto, mas que seja difícil. E à medida que você for se desenvolvendo e aprendendo a se superar naquilo, automaticamente você vai se desenvolver. Então saiba que a mentalidade, ela não é achada. Ninguém nasce com uma mentalidade de sucesso, com uma mentalidade que é autorresponsável. Essa mentalidade, ela é conquistada. Às vezes com desconforto, às vezes enfrentando os desafios da vida. Mas assim você conseguirá, depois de passar por isso, ter uma forma cada vez mais confiante, ter uma forma cada vez mais otimista, cada vez mais realizadora de construir uma vida significativa, de fazer você ser uma pessoa que de fato não só fala, mas também faz, que executa. Se fez sentido para você esse vídeo, mais uma vez eu te convido, não só para se inscrever no canal, mas deixar aqui o seu comentário. Qual desses pontos você precisa melhorar na sua mentalidade? Quais deles você começa a aplicar hoje? Em qual área? Para que assim a gente dê sequência nessa conversa e você tenha a oportunidade de já fazer essa autoavaliação do que você pode mudar. Um abraço para você, a gente se vê no próximo vídeo.